Esse testemunho aqui vai edificar sua fé. Ele conta que viu Jesus Cristo e ele o livrou de ir de arrasta para cima. Veja aí. Pessoal, hoje eu vou contar para vocês o dia que eu vi Jesus, que ele me salvou da... Se é que vocês me entendem. Vocês gostaram muito do meu outro testemunho, vocês comentaram bastante, então eu vou contar outro testemunho para vocês do mundo espiritual, do dia que Jesus me salvou, tá? Eu tenho certeza que se você ficar até o final, isso vai edificar muito a sua vida. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que toda honra e toda glória pertence ao Criador, e todo conhecimento e sabedoria que eu possuo são emprestados por Ele para a honra e glória dele. Pessoal, para quem não sabe, antes de me converter, antes de Jesus me salvar de fato, eu era produtor musical, produtor de música eletrônica, tá? Eu já era bem conhecido dentro do cenário e já tinha músicas tocadas por pessoas muito famosas, já tinha viagem marcada para outros países, já tinha lançado em algumas gravadoras. E por que eu estou contando isso para vocês? Quando eu tinha 12 anos, pessoal, eu fiz um compromisso com Deus, eu fiz uma aliança com Deus. Qual compromisso era esse? Eu disse assim, Deus, Jesus, eu quero te servir, eu quero servir a verdade. Isso já com 12 anos eu tinha essa vontade, tá? Eu sempre orei para Jesus, sempre conheci Jesus, mas eu achava, pessoal, que existiam mais coisas além de Jesus. Então eu comecei a me envolver com Nova Era, me envolver com livros de ocultismo, eu comecei a estudar muitas outras religiões, frequentar outras religiões, até que eu comecei a virar produtor de música eletrônica. Dentro da música eletrônica, pessoal, como eu disse, eu fiquei meio conhecido, né? Teve uma pessoa muito famosa, que agora já está descansando, o nome dele era Guagil, provavelmente se você é do cenário da música eletrônica você deve conhecer, e ele começou a tocar as minhas músicas, então eu fiquei bastante conhecido dentro desse cenário, tá? E o que aconteceu, pessoal? É difícil falar o que eu vou falar para vocês, tá, pessoal? Mas eu vou falar mesmo assim. E em um tempo, pessoal, eu recebi uma revelação de Deus que eu seria dentro de uma festa de música eletrônica, tá? Seria, para as pessoas que estavam lá, ia ser mostrado como se tivesse sido um acidente. Mas, na verdade, eu iria ser sacrificado. Basicamente falando isso. E eu recebi essa revelação de Deus. Quando eu recebi essa revelação de Deus, eu comecei a me desconectar dessas festas. Porém, eu ainda tinha muitos contratos. Eu tinha viagens marcadas para a Índia, para o México. Eu tinha músicas que eu ainda tinha que finalizar para lançar nas gravadoras. Então, eu tentei encerrar esses contratos o quanto antes, né, pessoal? Para não precisar passar por isso. Então, pessoal, eu fazia muitas músicas com teor do hinduísmo, né? Eu gravava mantras com a minha própria boca, né? Eu gravava no microfone, fazia as músicas eletrônicas e gravava mantras e tudo mais, né? E uma dessas músicas, isso foi no começo da pandemia, teve uma dessas festas de música eletrônica do Guagil online, né, porque não estavam tendo as festas presenciais por causa da pandemia. E nessa festa online, pessoal, eu já estava começando a me desconectar, né? Dessas pessoas, dessas festas, como eu falei para vocês. Porém, eu assisti essa festa online, né, que esse homem iria tocar, e ele sempre tocava as minhas músicas, né, pessoal, que eu produzia e lançava e mandava para ele tocar nas festas dele, que duravam 24 horas. Então, pessoal, eu mandei para ele, e durante a festa, era de madrugada, era aproximadamente umas 3 horas da manhã, ele começou a tocar, eu estava sozinho em casa, ele começou a tocar uma dessas minhas músicas online, né, tinham milhares de pessoas ao vivo assistindo. Essa música que ele começou a tocar, pessoal, ela era uma música que tinha um mantra, né, do hinduísmo. E esse mantra era um mantra que eu tinha gravado com a minha própria boca. Ou seja, eu tinha dado legalidade para aqueles espíritos, né, pessoal? Então, quando ele começou a tocar aquela música, lembra que eu falei para vocês que eu já estava começando a me desconectar disso, eu já estava querendo ir embora desse tipo de música, né? Eu tinha começado a ser despertado de fato que só Jesus era a verdade. Apesar de eu sempre acreditar em Jesus, eu achava que existiam mais verdades. Então, assim que ele começou a tocar aquela música, que era a minha música, que eu escrevi, que eu gravei o mantra com a minha própria boca, uma entidade começou a apertar o meu coração, pessoal. Quando ela começou a apertar meu coração, ela começou a falar, você é meu. E quando ela começou a apertar meu coração, pessoal, eu comecei a cair no chão. Literalmente, comecei quase a fazer isso. E quando eu comecei a cair no chão, pessoal, eu pensei assim, ó, se eu ligar para minha mãe, porque eu sempre fui muito próximo da minha mãe, eu falei assim, se eu ligar para minha mãe, ela vai ouvir no telefone o filho dela indo de arrasta para baixo. Eu falei, não quero isso. Se eu ligar para a ambulância, não vai dar tempo da ambulância chegar aqui. Eu tava no chão já segurando meu coração, pessoal, já quase indo. Até que eu falei assim, mas tem uma pessoa que pode me salvar. Então eu comecei a clamar por Jesus Cristo, pessoal.
Comecei a clamar por Jesus Cristo apareceu para mim no meu quarto. Eu não vi o rosto dele, tá, pessoal? Era como se eu tivesse de olho aberto, mas só existisse um clarão no meu olho e só existisse ele. E aí eu falei assim para ele, Jesus me salva. E aí ele falou, seja salvo. Aí eu falei assim, Jesus, desculpa por tudo isso. Eu só queria conhecer a verdade. Aí ele disse assim, você já conhece a verdade. Aí eu falei, Jesus, qual é a verdade? E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Aí eu peguei e falei assim, Jesus, então me mostra a sua palavra. E aí Jesus disse, você já conhece a minha palavra já está dentro do seu coração. Porque desde pequeno eu sempre estudei a Bíblia, pessoal. E na hora que ele falou isso, ele falou, então seja salvo. E aí na hora, essa dor do coração, né, esse aperto que foi dessa entidade, como se eu apertar meu coração, passou. Então foi a partir daí que eu larguei a música eletrônica, né? Eu já tinha mais de 8 horas de música autoral produzida. Então é como se eu tivesse passado 24 horas, 7 dias por semana, durante um ano dentro de um estúdio. Então foi uma dor enorme para mim abrir mão de tudo aquilo, pessoal. E isso se chama, pessoal, renúncia. As pessoas, quando elas conhecem Jesus, poucas querem renunciar às coisas que elas construíram nas trevas, pessoal. E essa foi a minha escolha. Jesus basicamente falou, você tem 2 escolhas, ou você serve a luz, ou você serve as trevas. Eu escolhi servir a luz, porque o Cristo me escolheu, para a honra e glória dele. Louvado seja o Criador do céu e da terra, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, que testemunho tremendo desse rapaz aí. Tá? Tem pessoas que não acreditam no mundo espiritual, não. Eu acredito. Eu acredito no testemunho dele, tá bom? Porque é bem real o que ele falou aí. Ele deixou de servir às trevas e lógico que as trevas, sabendo disso, não ia querer perder ele assim para o reino da luz, né? Então, como Deus já tinha revelado para ele antes que em um show dele ele ia partir dessa, né? Mas só que ele se precaveu, mas mesmo assim o inferno o perseguiu. Até que ele clamou por Jesus Cristo e Jesus Cristo apareceu para salvar ele. Se você está na mesma situação, clame a Deus. Clame a Jesus Cristo porque tem saída sim para a sua vida. Não importa no lamaçal que você esteja, caso você não consiga sair sozinho, clame por Jesus Cristo, que Ele vai te ouvir, vai te responder e vai te salvar, igual salvou esse jovem aqui, tá bom? Se esse testemunho aqui, Deus falou com você através dele, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade vinda da parte de Deus, tá bom? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.